Olá, amiguinhos, tudo bem? Professor Rafael, de Geografia e Atualidades. Vamos lá para o nosso primeiro vídeo, né, com conteúdo realmente. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de um tema que apareceu na mídia, né, na semana passada, semana retrasada, falando sobre migração interna no Brasil. Então, a gente sabe, né, que desde sempre a migração interna, ela sempre ocorreu, né, vindo principalmente ali do Nordeste em relação ao Sudeste, né? Então, é o que a gente chama dentro da geografia de áreas de atração e áreas de repulsão, né? Então, sempre foi dessa forma. E aí, hoje, vem apresentando outras dinâmicas, que é o que a gente vai ver, tá? Beleza? Então, vamos acompanhar aí, ó. Então, a primeira coisa que a gente traz aqui, ó, então é a introdução sobre a migração interna. O que é migração interna, né? Então, como o próprio nome já diz, é a migração que ocorre dentro do próprio Brasil, né, dentro do próprio país, de região para região ou de estado para estado, né? Então é isso que corresponde a essa tal de migração interna. E esses fatores eles são múltiplos, né? O porquê as pessoas migram? Então, as pessoas elas podem migrar por fator econômico, ela pode migrar também, ó, então por fatores sociais, ambientais ou estruturais, né? Então, todos esses tipos de fatores ocorrem no Brasil, tá certo? E quando a gente pega a migração interna lá no passado, né, que é o que a gente costumava ver, e a gente consegue perceber que as pessoas deixavam o seu local de origem, né, e muitas vezes, na maior parte das vezes, vindo para a região sudeste, muito em virtude do quê, né? Então, quais eram as principais causas? Então, a gente tinha aqui, ó, opa, deixa eu voltar aqui, ó. Então, a gente tinha aqui, no caso, a mecanização da agricultura. Então, conforme a gente tem a mecanização da agricultura, a gente tem uma menor oferta de mão de obra, tá? Concentração fundiária. Então, poucas pessoas com muita terra, né? Você tem um acúmulo de terra nas mãos de poucas pessoas e muita gente acaba perdendo a sua terra, né? E tendo que ir ou para a área urbana ou ter que se deslocar para uma outra área, tá? Falta de políticas públicas para o campo, e a gente também tem secas prolongadas no Nordeste, que é um fato que ocorre até hoje, né? Embora a gente tenha algumas obras que foram aparecendo, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco, mas mesmo assim ali no sertão nordestino a gente tem alguns problemas ainda relacionados à seca, ok? E aí, quais são essas consequências, né? Então, quando a pessoa ela deixa o seu local de origem e migra para outro local, esse outro local muitas vezes ele não tinha a infraestrutura necessária, né? Então a gente começa a ter aqui, ó, o crescimento desordenado das cidades. E esse crescimento desordenado, ele vai trazer uma série de problemas, tá? Que é o quê? Processo de favelização, a gente tem aumento da violência urbana, a gente tem a falta de saneamento básico, tá? Então, esses daí são alguns dos problemas que acabam sendo gerados quando a gente tem essa migração, e muitas vezes essa migração ela não ordenada, né? Ela é muitas vezes uma migração muito rápida. Então, assim, a gente acaba tendo um grande número de pessoas migrando num curto espaço de tempo. E essas cidades que recebem essas pessoas, elas não estão preparadas, não têm infraestrutura para todos, tá? Então, isso é no passado, tá? E aí a gente tem aqui, ó, então, de 1930, né? Que é o início da industrialização ali, mais ali voltado a 1950, 1960, uma indústria realmente, né, aparecendo na região sudeste. Então isso se tornou um polo atrativo, né? Depois a gente tem a construção de Brasília. Então muitos deixaram a região nordeste e foram ali para a região centro-oeste para a construção de Brasília, tá? Depois a gente tem aqui, ó, de 70 a 80, maior fluxo, né, de pessoas deixando ali, principalmente a região Nordeste, para trabalhar na região Sudeste, e depois a gente tem esse fluxo desacelerando, ok?
Então, isso é o que a gente consegue perceber pensando, né, um pouco mais lá atrás, pensando na dinâmica ali mais passada, né? Então, a gente tinha sempre essa dinâmica, que era uma área de repulsão, principalmente ali norte e nordeste, mas principalmente nordeste, e uma área de atração, região sudeste e sul, mas principalmente a região sudeste, pela oferta de emprego, né? Industrialização, então tudo isso vinha potencializando a chegada dessas pessoas para a região sudeste, ok? Por enquanto, tranquilo? Acredito que sim, né? Esse é um assunto bem legal de se trabalhar, de se entender, é algo mais palpável, né? E todos, lembrando que todos esses dados aí a gente encontra no site do IBGE, né? Lembra lá que o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sempre trazendo aí os dados através do censo. Censo realizado em 10 anos, último 2022, ok? Bora lá. E aí, a gente traz aqui, ó, então, o que eu já tinha falado para vocês, ó, reforçando, né? Então, secas, longo período de seca, né? Longo período de seca quer dizer que é a estiagem, tá? Forçou as pessoas, né? Acabava forçando as pessoas a deixarem as suas terras, infelizmente. E isso acabava trazendo como consequência uma pobreza, né? A falta de alimento, uma vida mais precarizada, que faz com que essas pessoas tenham que deixar as suas áreas e migrar para uma área onde ela acredita que tem uma melhor qualidade de vida, ok? Mecanização do campo, substituição da mão de obra humana pela mão de obra mecanizada, né? Então, eu costumo sempre dar como exemplo, né? Então, onde você tinha ali uma grande quantidade de mão de obra, onde você coloca um trator, você vai ter ali duas, três, cinco pessoas operando, né? Ok? Então a gente tem esse problema aí relacionado à oferta de mão de obra. E por último, né, mas não menos importante, o predomínio dos latifúndios, né? O que é um latifúndio? Latifúndio é uma grande propriedade. E aí você tem poucas pessoas com muitas terras, tá? Então, acabar caracterizando, né? A gente não tem é, somente em uma região grandes latifúndios, muito pelo contrário, o Brasil é um país onde a gente tem grandes desigualdades, tanto no acesso à terra, na distribuição dessas terras, como também na distribuição de riqueza. Ok? Então, o Brasil é um país bastante desigual. Tá? Continuando aqui, ó, a gente também tem o que era a atração, né? Então, o que era atração? Região Sudeste, indústria, urbanização acelerada. Então, lembrando que essa urbanização acelerada nem sempre vai trazer uma melhor qualidade de vida. Então, vamos pensar, né? A gente sempre tem que pensar no sentido assim: morar na área urbana nem sempre é sinal de qualidade de vida, ok? Então, isso tem que ficar bem claro, tá? Não é porque eu moro na área urbana quer dizer que automaticamente eu vou ter qualidade de vida. Vamos junto. Aí a gente tem acesso a serviços públicos, que está relacionado a onde você mora, né? Porque dentro da dinâmica urbana, né, então tem um termo chamado segregação socioespacial, né, ou população marginalizada, população que mora distante dos serviços públicos. Então, se ligar nisso aí, né, você vê que a gente vem linkando mais assuntos dentro do nosso assunto principal. E infraestrutura de transporte, que acabou aí interligando as regiões e facilitando, né? Que tipo de transporte? Transporte rodoviário, transporte aeroviário, tá? Ok? Então, bora lá. Aí, continuando, que a gente tem aqui, né, atualmente, é o que a gente chama de descentralização. Então, a gente já tem uma virada de chave, tá? Para o assunto que a gente vai ver, né, continuar falando, né, mas um termo que a gente vai ver agora, que é a descentralização industrial. Então, o que é isso? O que é isso, professor Rafão? O que é descentralização industrial? Então, o que é? São as indústrias que deixam de se instalar na região sudeste, por exemplo, ou na região sul, e vá para a região nordeste,
vá para a região norte, vá para a região centro-oeste. E por que essa indústria está deixando de se instalar na região sudeste? Não acabou de falar que era uma área atrativa? É porque se torna muito caro um metro quadrado na região sudeste. Outra, tem alguns termos, né, que a gente chama de é, políticas fiscais, né, ou isenção fiscal. É o quê? É a região Nordeste, cidades do Nordeste, oferecendo 20, 30, 40 anos de isenção fiscal. O que é isenção fiscal? É ficar sem pagar impostos, muitas vezes. Ok? A gente também tem doação de áreas, ajuda na construção, né? Então, eu sempre cito um grande exemplo, que é a questão da Jeep, né? Onde que hoje é Stellantis, né? Mas onde a Jeep, acho que está correto, né? O que eu falei aí o nome, mas para onde a Jeep foi? A Jeep ela decidiu se instalar em Goiânia, tá? Pernambuco. Por que não se instalar na região sudeste? Porque lá ela teve uma série de vantagens, ok? Que faz com que consiga produzir o carro lá e esse carro chegue até a região sudeste através do sistema de transporte, ok? Então, antes a gente não tinha esse sistema de transporte tão adequado, tão desenvolvido, e hoje a gente tem, ok? Então, a gente vem tendo aí essa infraestrutura de comunicação e transporte, esse avanço, ó, tá até aqui, ó, ele traz aqui, ó, esse avanço da infraestrutura. Então, é o que a gente chama de diferentes modais, né? Marítimo, a gente tem ali o modal também fluvial, que é feito pelos rios, né? As hidrovias. A gente tem o modal rodoviário, caminhões, ônibus, né? E também o ferroviário, que é muito importante, poderia ser muito mais explorado no Brasil, ok? Então, o avanço do sistema de transporte, ele liga áreas mais distantes a centros, né? Então, quando a gente tinha ali norte e nordeste, hoje a gente tem a interligação dessas grandes regiões. Tudo bem? Continuando aqui, ó, então o que eu já havia falado para vocês, ó, é o que a região como o Nordeste oferece, né? Então, incentivos fiscais, doação de terrenos, polos, criação de polos industriais, né? Como a Zona Franca de Manaus, lá na região norte, e a criação de uma infraestrutura, né? É transporte, é energia, que você começa a atrair também uma mão de obra qualificada. Então, todos esses fatores fazem com que a gente tenha os novos fluxos, né? Aí, continuando, né? Ó, principais atrativos. Então, região Centro-Oeste, Sul e Norte, né? São regiões que vêm crescendo e tendo destaque, ó. Expansão do agronegócio, investimento de infraestrutura e desenvolvimento tecnológico, certo? Eu já vinha falando para vocês. Outra, regiões, cidades médias atraindo muitas pessoas, muito por conta da oferta de emprego, né, que chegou ali nas cidades médias, e também da qualidade de vida. Muitas vezes ele sai ali de São Paulo, sai ali do Rio de Janeiro e vem morar no interior, porque também traz uma maior qualidade de vida, tá? Aí, fatores atuais de repulsão, né? Então, o que faz as pessoas saírem, por exemplo, de São Paulo e Rio? Violência urbana, tá? Então, a gente cansa de ver, infelizmente, nos noticiários aí, o aumento, muitas vezes, da violência urbana. Alto custo de vida, metro quadrado caro, né? Diária de São Paulo e Rio, entre outros, mas principalmente aqui na região sudeste. Desemprego em centros tradicionais, em virtude também do processo de mecanização na industrialização, tá? Na indústria, e mobilidade urbana precária, falta de investimento em transporte público, né? Transporte de massa. A gente tem aí, cansa de ver, a questão do congestionamento, pessoas que vivem e acabam ficando 1, 2 horas parada no trânsito ou dentro de um transporte público ineficiente na maior parte das vezes, tá? E aí o que fez com que as pessoas fossem para essas áreas que até então não eram atrativas, né? Então o agronegócio
principalmente no Centro-Oeste, vem gerando muito emprego, tá? Investimento em infraestrutura, facilidade aí para o deslocamento, qualidade de vida, que eu já havia falado, essas cidades menores, né, ou médias, conseguem trazer uma qualidade de vida melhor, tá? E polos tecnológicos que vêm sendo criados nessas cidades e nessas regiões, tá? Então, todos esses fatores fazem com que as pessoas, né, se sintam atraídas e saiam de uma grande área e vão para outras, né? Então, olha só, resumindo, né, no passado a gente tinha as pessoas saindo da região norte e nordeste, principalmente nordeste, vindo para a região sudeste. E atualmente a gente tem essas pessoas ficando, né, na sua própria região, norte, centro-oeste, nordeste, e não vindo mais grande com grande quantidade de pessoas para a região sudeste e sul. Então ela deixou de ser tão atrativa quanto antes, ok? Continuando aqui, eu tinha falado para vocês, né, do nosso quadro, né, GeoNews, informação aí em tempo real, né, em tempo real, mais ou menos, né, mas é uma informação que traz muita atualidade, né, que alguns vestibulares, concursos sempre estão trazendo muita atualidade. Então, o que a gente consegue trazer aqui com atualidade? Ó, 27/6/2025 foi essa a informação. Ele coloca assim, ó, pela primeira vez, São Paulo tem mais gente saindo do que chegando. Santa Catarina tem maior ganho de população por migração no Brasil. Então, é o que a gente estava falando até agora, né? Região Sudeste perdendo população para outras regiões, certo? Ele coloca aqui, ó, São Paulo perdeu 89,5 mil habitantes, 89.500 habitantes, tá? No período de 2017 a 2022. Quem trouxe esse dado? Censo, tá? IBGE, beleza? Rio de Janeiro também, ó, 165.300 pessoas deixaram aí o estado do Rio de Janeiro, ok? Então você vê que a gente tem, né, essa saída de regiões que até então eram conhecidas como áreas que atraíam, né? E quem ganhou muito, né? Qual foi o estado que se destacou em ganhar população? Foi o estado de Santa Catarina. Então, trouxe aqui, ó, um saldo migratório positivo de 354.350 pessoas, né? Então, é um grande salto de crescimento no estado de Santa Catarina. Lembrando, tá? Nem sempre esse crescimento vai trazer qualidade. Então tem que ficar ligado nessa questão, porque aí esse crescimento ele tem que ser acompanhado pela chegada e pelo desenvolvimento de políticas públicas para continuar o nível de qualidade de vida para essa população, tá? Minas Gerais também teve aí um crescimento, né, de 106 mil aproximadamente. Goiás também 186 mil e Paraná 85 mil. E aí a gente tem a região sudeste perdendo, né? Perdendo população. Outros dados, né? Que eu falei para vocês, ó. Mato Grosso, 103 mil. Aqui o Mato Grosso e Goiás, muito impulsionado pelo agronegócio, ok? Soja, milho, tá? Bastante ali nessa região, nessas regiões, né? Nesses estados, no caso aí a região centro-oeste, com os estados do Mato Grosso e também de Goiás. Mato Grosso do Sul não aparece aí, mas é um estado que vem crescendo muito com as indústrias de celulose e papel, tá? Muitas indústrias se instalando no Mato Grosso do Sul, ok? E aí, na outra ponta, os que mais perderam, né? O estado do Rio de Janeiro, Maranhão, a gente tem aí o Distrito Federal também perdendo aí uma grande quantidade de pessoas, quase 100 mil pessoas, tá? A gente tem o Pará e São Paulo, tá? Então, aqui são os estados que mais ganharam, aqui são os estados que mais perderam. Então, Rio de Janeiro fica pelo destaque negativo e Santa Catarina, destaque positivo. Então, Santa Catarina conseguiu atrair muito mais pessoas e Rio de Janeiro se tornou, né, nesses dados, né, Rio de Janeiro está como uma área de repulsão e Santa Catarina está como uma área de atração, ok? E aí,
chegamos, né, ao nosso final. E não esqueçam, né, de se inscrever, né? Não esqueçam de ativar o sininho para que você tenha todas essas informações. Espero que tenha gostado. Professor Rafão, Atualiza Gel, né? Guarda esse nome aí, ó, Atualiza Gel. Ok? Tamo junto. Tchau, Ibeça, e até a próxima. Tchau, tchau. Até.